para que Ele nos inquiete. Não só fale, porque Deus fala de muitas formas e a gente, em muitas oportunidades, já tem visto e ouvido e já tem entendido o que Deus fala. Então, vamos ter uma palavra de oração, mas essa palavra de oração, peça não somente para que Ele fale ao nosso coração, mas peça para que Ele inquiete o seu coração. Tenha coragem, vamos ter essa coragem de orar, porque se Ele inquietar, o que é que vai acontecer? Certamente nós vamos ter posturas diferentes. Oremos. Senhor, Tua palavra, Senhor Deus, foi escrita por vários homens que o Senhor determinou, o Senhor orientou, e tudo que esses homens escreveram está aqui nesse livro, que formam esses vários livros que somam um livro só, que é a Tua palavra, é a Bíblia, é o livro de orientação para o Teu povo. E essa é a nossa oração, Senhor Deus, hoje à noite, é que ao meditar sobre este livro, que é a Tua palavra, que é a Tua orientação para nós, o Teu povo, é que o Senhor não somente nos fale, mas que o Senhor nos inquiete ao ponto de nos constrangermos e que a gente possa se sentir constrangido, e que o resultado desse constrangimento seja que nós mudemos de postura, se não estivermos na direção certa. Esse é o nosso desejo, Senhor Deus. Por isso, Pai, nos fala, nos orienta, nos exorta, aplica a Tua palavra no nosso coração. Nos dá esse privilégio, Senhor Deus, mas acima de tudo, nos dá condições de exercê-la, de praticá-la. Mais importante ainda, é que fazendo isso, sendo povo Teu, toda a honra e toda a glória para o Senhor, que é digno de todo louvor e adoração. Essa é a nossa oração, Senhor Deus. Nós Te oramos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós sabemos que o capítulo 4 de João, quando ele começa, ele inicia trazendo digamos assim, um resíduo do capítulo 3. E ele diz o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele quem? Jesus. Foi criada aqui uma espécie de discussões paralelas, vamos dizer assim. E essa discussão é pelos discípulos, na realidade, de João, e ele não quis participar. Jesus Cristo, ele levanta basicamente de forma brusca e diz assim: eu não quero participar disso. E ele vai embora. Verso 2, na realidade, ele diz assim: e se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. Se a gente observar, Jesus já teve aqui antes. Ele sobe para a Galiléia, ele desce, aqui ele está na Judéia, e aí o verso 3 dá ênfase no fato de que ele voltar para a Galiléia. E aí o verso 4 começa da seguinte forma: e era-lhes necessário atravessar a província de Samaria. Queridos, vamos tentar fazer algumas perguntas, ou pelo menos responder algumas perguntas nesse texto e tirar proveito com algumas lições. Primeira pergunta: por que era necessário passar por Samaria? Essa pergunta ela fica solta se nós não entendermos o contexto, mas se nós entendermos o contexto, ela faz sentido. Veja bem, os judeus, eles não tinham comunhão de forma nenhuma com os samaritanos. E aí os batistas já sabem muito bem disso,
questão do cativeiro, enfim, as tribos do norte, a gente sabe muito bem que foi, digamos assim, batido o martelo da separação das tribos de Israel, e em 1 Reis, capítulo 12, verso 20, ali é consagrada essa divisão, e é dividido em duas tribos, ou melhor, em dois povos, Israel e Judá, ou seja, as tribos, as 10 tribos que iam para o norte, e uma tribo que iria para o sul, posteriormente seria 12. Então assim, aqui em Reis capítulo 1 é consagrada a divisão. Em 2 Reis, capítulo 17, do verso 23 ao verso 24, Deus leva o povo de Israel cativo, e nesse levar, eles se misturaram, os samaritanos, e eles perderam a linhagem pura de Israel. Vale lembrar que nesse contexto lá, o livro de 2 Reis, ele enumera quais são as nações que irão dominar Israel. São 5 nações. Ele enumera as nações. E dentre esse povo, os samaritanos, eles se misturaram, casaram, se deram em casamento, e a linhagem perdeu-se, eles passaram a adorar outros deuses, e final, o samaritano era uma espécie de seita. Iniciando com, eles só tinham como Sagradas Escrituras o Pentateuco, segundo os primeiros livros do Velho Testamento. Então, a desavença entre eles era tão grande, que era inadmissível qualquer tipo de contato. Então veja bem, Neto, deu certo? Vamos aqui. Então veja bem, esse mapa, para tentar entendermos, aqui nós temos embaixo, nós temos a Judéia, aqui perto do Mar Vermelho. Jesus está aqui na Judéia. Para ele ir lá para cima, onde está o mar de Tiberíades, lá em cima, Galileia, ó no meio, Samaria. Então Jesus, para poder sair daqui, da Judéia, para ir lá para Galileia, ele teria que passar por Samaria. Só que os judeus, por não se darem de forma nenhuma, pelas razões várias, eles não tinham contato nenhum, inclusive não passavam por dentro de Samaria, do território da província de Samaria. O que é que eles faziam? Eles tinham duas opções. Ou eles pegavam o Vale do Jordão, que é aqui pegando o Mar Vermelho, aqui é o Rio Jordão. Eles pegavam o Vale do Jordão, e aí essa viagem de da Judéia até a Galileia dava 3 dias. Se eles cortassem o caminho, daria o dobro, 6 dias. Outra opção seria ir pela costa, que era mais longe ainda. Ou seja, deu para entender, irmão Neto? Muito obrigado, viu, irmão? Queridos, eles não passavam por Samaria. Ou eles iam pela costa, ou eles iam pelo Vale do Jordão. Algumas observações. E pelo Vale do Jordão, eles estavam sujeitos aos salteadores daquela época. E pela costa era muito mais longe. Era mais longe do que por aqui pelo Vale do Jordão. Os judeus, eles preferiam ir a Galileia, qualquer região daquela área, eles preferiam correr o risco de passar e ser atacado pelos salteadores, e ainda andar o dobro do tempo, o dobro da distância, ou ir pela costa, do que passar pela Samaria. Agora eu vou fazer a pergunta de novo. Por que era necessário passar por Samaria? Se o caminho habitual era esses dois, por que era necessário passar por Samaria? Essa é uma pergunta interessante, e que ao respondê-la, a gente pode tirar proveito para nossas vidas. Se nós somos povo de Deus, nós vamos tirar proveito do que? Porque é necessário passar por Samaria. É necessário passar por Samaria.
eles tinham essas 3 rotas, uma fora de questão. Agora, queridos, aqui é uma necessidade, de acordo com a vontade de Deus. É necessário, e aqui essa necessidade ela é atentada de acordo com a proposta de Deus. Mas os judeus, eles não passavam de acordo por causa do quê? Por que razão? Por muitas razões, menos a que mais importava. Jesus estava rompendo barreiras. Jesus estava quebrando paradigmas. Jesus estava quebrando muitas coisas, inclusive a oportunidade de ser povo de Deus. Ele estava abrindo o horizonte. Ele estava abrindo a oportunidade para que o povo de Deus entendesse de uma vez por todas que para que eles pudessem ser povo de Deus, eles precisavam mudar de mentalidade. Para sermos povo de Deus, nós precisamos observar as Sagradas Escrituras, mas acima de tudo, com a liberdade para poder atentar para o que Deus quer que nós façamos, e não ficarmos presos a detalhes que não acrescentam. Quer que eu prove? Porque Jesus não ficou para discussão, já que batismo era importante? Porque Jesus simplesmente salteou o seguinte: não faz sentido, eu sou Jesus, que graça tem eu ficar discutindo quem é que batizou mais ou quem batizou menos. Eu vou salvar, eu vou pregar a mim mesmo. Inclusive, se tivesse um tema, seria esse para essa mensagem: Jesus mostrando Jesus como Ele é. Como é que Jesus é? Ele é um quebrador de barreiras, Ele é um quebrador de paradigmas, Ele é um quebrador de orgulhos. Jesus, mostrando a Jesus como Ele é. E aí ele sai. Vamos lá. Vamos. Ele vai. Vamos passar. Eu não fiz aqui no meu esboço, mas cabe uma outra pergunta. Como é que você acha que os discípulos foram a esta viagem? Felizes? Quem acha que ele foi feliz? Felizes? Oh, que maravilha! Nós agora vamos passar por Samaria, graças a Deus, que alegria! Claro que não, irmãos. É claro que não. É claro que não. Eles foram contrariados. Eles foram contra a sua vontade. Alguém tem alguma dúvida? Lá na frente, logo mais a gente vai ver, quando eles voltam da cidade de Sicar, que eles veem a Jesus conversando com a mulher samaritana. Eles não dizem nada. O texto diz que eles não dizem nada. Mas aí eles ficam: como é que pode? Ele está conversando com uma mulher, e uma mulher samaritana, e essa mulher, não acredito. Ou seja, eles foram contrariados. Lição: igreja, não é do nosso jeito. Não é do meu jeito, não é do seu jeito, não é do jeito do pastor, não é do jeito que cada um pensa que é. Está aqui, a orientação está aqui na Sagrada Escritura. É do jeito de Deus. É do jeito de Deus. Quer saber como é que é? É do jeito de Deus. É só estudar a Sagrada Escritura, é só ler a Sagrada Escritura. Eles foram contrariados. Eles foram contra a vontade dele. Jesus andando e eles: não pode, isso não dá certo. Como é que pode? A gente vai andar. Não, mas também eu não falo com ninguém. Esses somos nós. A gente até participa, a gente até vai, a gente até abre mão assim meio, mas no final das contas lá dentro reina quem nós somos. E quem é que nós somos? Orgulhosos, pretensiosos, arrogantes, prepotentes. É esse paradigma que Jesus Cristo está quebrando aqui. Jesus está dizendo: olha, eu vim para salvar o mundo. Claro, aqueles que Ele vai se revelar. Agora, para isso, você precisa entender que o modelo quem dá sou eu. O modelo quem dá sou eu. Próxima pergunta seria: quem é essa mulher que a gente não sabe o nome? E aí a gente, entre os estudiosos, a gente vai fazer uma análise rápida, a gente encontra de tudo, né? Tem gente que diz que inclusive é uma representação, uma prefiguração de Israel.
Eu digo, eu quero saber onde é que esse cara fez essa peripécia para entender que foi isso. O que era mais lógico é que ela represente Samaria, os samaritanos. O fato é que, independente de que seja Israel ou seja os samaritanos, que sinceramente não tem como ser o Israel, e sim os samaritanos, Jesus se importa com eles. Nós sabemos que o capítulo 3 começa com um diálogo entre Jesus Cristo e Nicodemos, que era um mestre, que era um rabino. E essa conversa entre eles dois, lá no capítulo 3, que vai até o verso, na realidade Nicodemos ele fala só até o verso 9. Do verso 9 em diante ele se cala. Ele só vai falar novamente lá no capítulo 7. E ele só vai falar posteriormente lá no capítulo 23, onde ele, na realidade, no capítulo 3, ele se apresenta escondido. O texto vai dizer que ele vai na calada da noite, porque ele não queria ser visto com Jesus, porque ele era uma autoridade. Mas se você observar como é que ele chega para Jesus, ele chega mais ou menos assim: mestre, eu sei que o senhor é um homem de Deus. Ele chama Jesus de mestre, de rabi, sem saber que ele era, mas ele supõe que ele era pelo poder que ele mostrava. E Nicodemos, quando vai até ele, vai exatamente para poder saber dele o seguinte: me ensine como é que eu faço para ter esse poder. Aí Jesus Cristo começa a falar e ele não entende nada. Só tem um detalhe: é que o processo de Nicodemos, ele se dá lento. Se você observar no capítulo 7, ele fala em defesa de Jesus. Ele diz assim, ele meio que levanta assim: mas como pode, se você observar aí, Jesus 7, 20, 53, se não me engano, mas como é que pode nós julgarmos um judeu sem antes observarmos a lei do mal que ele fez? Você sabe qual é a pergunta que é feita a ele? Acaso estás a favor dele? Ele caladinho estava, saiu direitinho. Mas aqui ele já houve um progresso. Lá ele foi escondido. Aqui no 7 ele já... No 23, que é onde ele vai sepultar Jesus, sabe o que é que ele faz? Ele se levanta, Marcelo, acredito que ele se converteu. Ele se levanta, ele pega o dinheiro dele e diz assim: eu vou sepultar Jesus, eu vou usar meu dinheiro, eu não estou nem aí para o que vocês vão fazer, se vão me matar, e se vão fazer o que vocês quiserem, façam, mas eu vou fazer. Ele não entendeu. Capítulo 4, começa o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana. Por que que ela diz assim: por que que sendo tu judeu, tu pede água a mim? A minha. Por quê? Essa rixa, ela era realmente muito grande. E ninguém tinha dito que ele era judeu. A vestimenta dele dizia que ele era judeu. Se nós observarmos o diálogo deles dois, ele vai, como Jonas leu, a gente viu a Sagrada Escritura, e ao primeiro momento ele vai e pede a água, o discurso. Jesus sabe o que quer e sabe onde quer chegar. Ela não entende, fica aquela coisa meio confusa, ela está achando que a coisa é física por ali, mas o diálogo realmente faz sentido, porque o que ele fala, por exemplo, quando ele diz assim: olha, se você pedir água da vida, eu dou a água da vida. E ela responde como se ela estivesse entendendo. E ela diz assim: mas como é que o senhor vai tirar a água da vida? Vai tirar água viva? Em outras palavras, como é que o senhor vai tirar água viva de um poço? Porque para os judeus a água viva é água corrente. Água parada, traduzindo, seria como se fosse água morta. E Jesus está falando a linguagem dela para que ela entenda. E ela está tentando entender: mas como é que o senhor vai tirar água se nem balde para tirar o senhor tem? E ele continua o discurso. Quando ele percebeu que a coisa realmente não estava andando e ela estava desconversando, porque a conversa ela girava em torno da política, em torno da fé, em torno da história, e por aí vai. Não era essa a finalidade de Jesus. E aí ele pega, sentencia dizendo: tá bom, você tem certeza que você quer? Olha, chama teu marido e traz aqui. Aí ela vai lá e fala a verdade. Mas ela fala a verdade omitindo a outra parte da verdade. Traz o teu marido. Traz o teu marido e vem aqui. E ela diz: olha, eu não tenho marido. E ele: dissestes bem.
não tens marido. Porque 5 já tivesse, e o que agora tens não é teu. Quando Jesus Cristo fala isso, qual é a reação dela? O discurso muda de tom. E ela leva Jesus para um outro patamar. Veja o que és profeta. Por que ela diz que ele é profeta? Porque ela reconhece. Por uma razão muito simples. Só Jesus tem a capacidade de mostrar quem de fato nós somos. Só Jesus tem a capacidade de mostrar de fato a podridão que há no nosso coração. A gente esconde de quem quer que seja, mas diante dele não interessa, você jamais conseguirá esconder. E na hora que ela diz isso, ele diz: de fato, eu estou supondo, está vendo? Tinha 5, tivesse 5 não era teu, e esse que tem não é teu. Aí agora não é mais, estou vendo que és profeta. Ela omitiu. E essa é uma especialidade nossa, minha e sua. Omitirmos. Muitas vezes a gente senta para conversar com Deus, para derramar o nosso coração diante de Deus, e a gente, de forma mesquinha, a gente bota pela metade. Senhor, o Senhor sabe, tal, olha, não sei o quê. A gente não consegue dar nome aos bois, a gente não cresce na fé, a gente não frutifica na fé, a gente não é igreja como deveria, porque a gente é mesquinha. Nós, seres humanos, nós somos mesquinhos. E é perca de tempo, porque Jesus sabe quem somos nós. Ele sabe do nosso coração, Ele sabe do nosso interior. E Jesus Cristo está fazendo isso na vida dessa mulher. E nós fazemos a mesma coisa. Nós tentamos mudar o foco todas as vezes que nós somos desafiados. Eu sou assim. Logo em seguida, o que é que ela faz? Tenta mudar de novo o assunto. A gente adora aqui, de fato houve um templo ali. Nós vamos adorar aqui ou vamos adorar? Se você observar na sua Bíblia está escrito que ela diz: vós dizeis que eu devo adorar em Jerusalém e não em Genezaré, em Gerazim, que é onde ela estava. Jesus disse alguma coisa? Não. Quem disse? Os judeus. O templo de Gerazim foi destruído pelos judeus, porque durante uma época ele foi oferecido ao deus Júpiter. E era uma afronta, terminou sendo destruído. Então para ela aquilo ali era um lugar sagrado. Aquilo ali era um lugar sagrado. E ela estava dizendo: e aí? Tá, tudo bem, e agora? Nós vamos fazer o quê? Nós vamos adorar aqui ou aqui? Ela esperava que Jesus Cristo entrasse nessa celeuma religiosa, celeuma cultural, crica de coração amargurado. Ela esperava que Jesus Cristo entrasse. E Jesus faz o quê? Ele não entra, porque o objetivo dele não era esse. O objetivo dele era alcançar o coração sofrido. Ele tem paciência com aquela mulher. E aí, quando ele vai lá e fala tudo que ela precisa ouvir, aí ela diz algo que sentencia o discurso. Eu sei que virá o Cristo, que irá nos dizer tudo que nós precisamos fazer, tudo que nós precisamos obedecer. Jesus Cristo não perde a oportunidade, porque Ele está atento à necessidade dela, e Ele estava ali exatamente para isso. Ele vai lá no fio e diz assim: eu sou, eu que falo contigo, eu sou o que Jesus, eu sou Jesus, eu sou. O que é que acontece? Nossa próxima pergunta, verso 28, leiam por favor. Quem encontrou, leia em voz alta, por gentileza. Verso 28, irmão Jonas leu aqui. Verso 28. Quando a mulher deixou o seu campo e foi à cidade e disse àqueles homens. Ela simplesmente saiu de casa, foi buscar água, o que era costume das mulheres de Samaria, ir buscar água a um determinado horário. Gente aqui, alguém é do interior aqui? Ou já morou? O que? Qual é a hora de buscar água? Preste atenção. De tardezinho, de manhã cedo. Por quê? Por causa do sol. Hora sexta, meio-dia. Como é que alguém sai para buscar água ao meio-dia? Dá para a gente usar a nossa mente? Dá. Por uma série de fatores. Entre os judeus não era permitido. Entre os rabinos, eles não tinham consenso que o judeu poderia se casar no máximo 2 ou 3 vezes.
ela já é no 5º casamento. E o sexto não era marido dela. Qual é a mulher decente que iria buscar água na mesma hora que essa mulher iria buscar? Nenhuma. Essa mulher, ela representa a humanidade na perspectiva do seu desprezo, no seu desprezo. Porque nós desprezamos o outro como se melhores fôssemos. Nós desprezamos as outras pessoas como se melhores fôssemos. Veja bem, o povo samaritano, eles eram odiados. Eles não queriam conversa de forma nenhuma. Os judeus não queriam conversa com eles. Mas detalhe, poderia piorar? Poderia. Ela é escorraçada dentro da sua própria cultura, dentro da sua própria comunidade. Há esperança para alguém assim? Jesus. Ela não ia porque as mulheres não queriam se misturar com elas. Muitos de nós sofremos perseguições. Muitos de nós sofremos abusos. Não é fora do povo de Deus, é dentro do povo de Deus. E a gente sofre esses abusos porque a gente não consegue entender o papel de Jesus Cristo nas nossas vidas. Ela sai ao meio-dia para buscar algo precioso, água. Detalhe, o irmão leu. Ela soltou o cântaro, foi embora. Pergunta, por que ela soltou o objeto que daria a ela a possibilidade de transportar essa água? Acabou a sede? Não. Acabou não. Versos 25 e 26, vamos ler. Aí a gente vai entender por que ela jogou o seu cântaro. Diz assim as Sagradas Escrituras: eu sei. Lembra? Eu sei. Respondeu a mulher que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Verso 26. Disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Eu sou. Ela soltou, queridos, e ela continuava assim, tendo sede física. Mas o que havia de mais aterrorizante na vida daquela mulher, acabou de surgir a esperança, acabou de surgir a certeza, o refrigério que só Jesus pode provocar no coração de alguém. Tem uma coisa que não entra na minha cabeça, e olha que eu leio um bocado, não leio bastante, mas eu leio um bocado. Eu não quero definir a psicologia, não vou entrar nesse mérito. Eu também não quero definir absolutamente nada aqui, mas eu sei de uma coisa: eu creio no poder de Deus. Eu creio no poder de Deus. Eu sei que Deus é capaz de curar absolutamente qualquer pessoa, assim Ele queira. E o fato dele não curar não muda nada na pessoa de Jesus. No entanto, se Ele não curar, Ele vai dar condições para que a gente possa caminhar. Paulo é prova disso. O espinho na carne é prova disso. Deus não tirou o espinho na carne, deu a Ele condições para suportar o espinho. Essa é a perspectiva de Deus para nossas vidas. Essa é a perspectiva de Deus. Ela continuava com a necessidade física, mas havia acontecido algo extraordinário. Havia acontecido algo que mudou a rotina da vida dela. Ela não saiu de casa programada para dizer assim: hoje eu vou receber o refrigério para minha alma. Não, sabe por quê? Porque ela nem conhecia essa palavra. Porque essa mulher, ela não era só negada, ela não era só escorraçada por um povo, por uma nação. Não, pelos seus também. Não havia esperança. E Jesus Cristo aparece para ser esse divisor de água na vida dela. E Ele vai lá e dá esperança. Porque esta mulher, aí ela pega aqui e ela vai embora. E ela vai falar. Olha, venham ver,
ela vai falar para os homens. E aí é claro que eu supondo, né? A Bíblia diz os homens. Tu fala se é os homens seres humanos, mas fala os homens, dá para você entender. Rapaz, será que ela foi falar só, vem cá, eu ouvi um homem que ele disse tudo que eu tinha feito. Se fosse os homens que saíram com ela, espera aí, se ele disse, preocupante. Espera aí, deixa eu ver de perto. Mas vamos deixar de lado essa observação. E aí a pergunta que eu ia fazer: por que esta mulher antes excluída agora fala a todos naturalmente? Por quê? Olha o verso 29. Vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este o Cristo? Ela faz uma pergunta crucial. Aquele povo esperava sim o Messias. E na hora que ela faz essa pergunta, há um entendimento lógico da coisa. Rapaz, Jesus mudou a vida dessa mulher. Porque ela começa falando do que ele fez. Ela começa falando de quem ela era, não precisava muita coisa, porque ali todo mundo conhecia. Mas o que ela era agora, e por causa de quem, aí ela começa falando exatamente isso. Igreja, qual é o papel de Cristo? Qual é o papel de Cristo? Nós cumprimos o papel de Cristo? Porque esta mulher antes excluída agora fala a todos naturalmente. Porque a missão de Jesus é essa, queridos. A missão de Jesus é essa: selar a paz entre os que ele chama. Jesus estava fazendo algo extraordinário. Ele selou a paz entre ele, entre ela e os seus. Ele selou a paz. Só Jesus pode trazer paz para o nosso coração. Só Jesus pode trazer paz para uma nação. E nunca se usou tanto o nome de Jesus para poder plantar suas ideias. Nunca se utilizou tanto o nome de Jesus para se fazer coisas absurdas. Agora entra a parte da igreja. Ela, ao ouvir a mensagem, ao entender que Jesus era o Cristo, o que é que ela faz? Ela larga o que era mais precioso para ela naquele momento. Era esperança de vida, era água. Tanto é que ela se submete aí num horário diferente dos outros. Mas ela larga e ela sai correndo. E ela vai procurar. Ela vai para um lugar que tem gente ou para um lugar no deserto, para ficar a meditar, como Paulo fez ali em Atos capítulo 9. A partir do verso 22. Ali o texto fala, inclusive lá em Gata, que ele saiu. Ele foi, passou 3 anos no deserto, pensando, meu Deus, que Deus é esse? Que faz com que essas pessoas vivam o que estava acontecendo em Atos capítulo 4. Estevão, meu Deus, que povo é esse? Não, ela corre para onde tem gente. O que é que essa mulher foi incapaz de fazer? Ela foi incapaz de ficar com alívio, com a alegria, com a felicidade que ela acabara de receber só para ela. Ela foi incapaz de ficar com o alívio, com a alegria, com o refrigério que acabara de receber só para ela. Jesus, o Cristo virá. Eu preciso falar para o meu povo. Eu preciso que eles sintam o que eu estou sentindo também. Eu preciso que eles entendam que a necessidade física está aqui, ela vai continuar, ela vai precisar continuar pegando água, mas o refrigério que só Jesus pode dar, eles precisam também. Peraí, eles fizeram parte da minha cachorrice. Peraí, mas eu preciso levar essa água que transforma. Eu preciso levar esse Cristo que transforma. Pasme, de quem é essa função? É nossa. E está no texto? Está. Os discípulos saíram para ir buscar comida. Se nós lermos esse texto que, essa parte, a partir do verso 28 em diante, quando os discípulos voltam, a impressão que dá é que Jesus Cristo fala com os discípulos com tristeza. É como se ele eu estou fazendo aqui uma cena. É como se ele estivesse recebendo os discípulos e triste, e falasse para eles
E ele fala de plantar, colher. Olha, vocês vão colher aquilo que vocês não plantaram. Ah, vocês estão dizendo que falta quantos meses para a colheita? Jesus vai e diz assim: olha, levanta os olhos. Senhor, você não vai comer? E Jesus responde o quê? A minha comida, ó, verso 32. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Dizem então os discípulos uns aos outros. Eles não entenderam também. Nicodemos não entendeu o discurso. A mulher samaritana não entendeu o discurso. E a igreja do Senhor não entendeu o discurso. Será que alguém trouxe comida para ele? Jesus diz assim: uma comida. A minha comida é fazer a vontade daquele. É provável que ele esteja falando lá do finalzinho do capítulo 3, do batismo que os discípulos faziam, mas também há um consenso entre os estudiosos que ele está falando agora no verso 39, ó, verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho. Ele está falando dela. Ele plantou a semente no coração de alguém que jamais ouviria de Jesus Cristo pelos judeus. Ele está falando deles. E eles estão preocupados se Jesus nem ia comer. Agora, uma coisa muito importante aqui. Jesus, ele deixa claro que a comida não é só o conhecimento. Ele fala isso no verso 28 e 29. A comida não é conhecer apenas, mas fazer, praticar, obedecer. E ele faz isso observando a fidelidade da mulher, no verso 28 e no verso 39. Na hora em que ela se converteu, ela foi embora, obedecer. Ela foi porque ela sabia que ela não podia ficar com o que ela acabara de receber só para ela. Nós sabemos que o Evangelho de Jesus Cristo tem o poder, porque a sociedade que nós vivemos, ela é do jeito que está hoje, e ela poderia estar melhor. E o que isso tem a ver com nós? Tem a ver comigo e com você. Se nós entendêssemos o nosso papel, se nós entendêssemos as nossas pílulas de necessária que a gente fica discutindo, se é vermelho, se é branco, se isso é assim ou é assado. Olha, isso é importante até o necessário. Passou disso, eu acho que o povo de Deus está perdendo tempo. E aí, por que eu acho isso? Como é que eu consigo perceber isso? Baseado nesse texto. Não há. Jesus Cristo está deixando claro: olha, vocês receberam a oportunidade de fazer a vontade de Deus na vida de vocês. Do verso 35 ao verso 38, Jesus ofereceu aos discípulos uma oportunidade de fazer algo que serviria de alimento para eles. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. A minha vontade é fazer a vontade do meu Pai. Eles não entenderam. E Jesus está dizendo que fazer a comida que Deus tem para ele, que ele tem de Deus, é não somente conhecer o Senhor Deus, conhecer o Senhor Jesus, mas obedecer. Em que grau nós estamos? Nós conhecemos a Deus? Nós estudamos as Sagradas Escrituras? Ótimo, isso é bom, é necessário. Agora vamos obedecer. Nós obedecemos é com cada um, é claro. Não posso dizer quem está fazendo ou deixando de fazer. No entanto, se nós como igreja quisermos ser muito mais do que nós já somos, nós precisamos atentar para o poder de Deus em nossas vidas. Nós precisamos atentar para o papel de Deus nas nossas vidas. Nós precisamos atentar que
a vontade do Senhor para nossas vidas é que nós não somente o conheçamos através das Sagradas Escrituras, mas que nós o obedeçamos. E para isso nós vamos ter que quebrar paradigmas. Para isso nós vamos ter que pagar preço. Para isso nós vamos ter que ser crente, atento, abrir mão, para poder facilitar a vida do outro. E isso não significa carregar ninguém nas costas. Isso significa fazer a nossa parte. E isso significa eu fortalecer você para exercer o seu papel como cristão, onde você mora, onde você vive. Isso significa que eu preciso entrar no meu orçamento, entrar nos meus planejamentos, a sua vida. Eu vou conseguir lembrar de todos? Não. Mas se nós atentarmos para fazermos isso, não importa, Ele vai receber de mim essa preocupação sua e de mais alguém. Isso termina que o povo de Deus vai estar antenado de tal forma que a obra dele vai se cumprir. Podemos. Ou a gente atenta para quebrar paradigmas, ou a gente vai continuar observando as tradições, e elas são necessárias, mas não devemos observar além do necessário. Ou a gente vai estar preso a que cor vai ser o banco, se ele vai ser de estufa, se vai ter ar-condicionado, se não vai. Isso é necessário? É, mas não deve ter atenção além do necessário. A nossa força, o nosso fôlego deve estar na proporção de abrir mão daquilo que para mim é importante. Jogou o cântaro e foi embora porque era mais importante. Ela não morreria. É que ela não morreu, pelo menos por isso suponho eu. Porque não pegou a água. Ela deixou de tomar água? Não. Mas ela entendeu que a água podia esperar. Ela entendeu que a água podia esperar. E ela foi levar o que ela tinha certeza que o povo dela não tinha. Ela foi levar o que ela tinha certeza, o que o povo dela não tinha. O refrigério que ela acabara de receber. E aqui ainda não tinha ideia de dizer assim, eu vou pregar Jesus e pronto, acabou-se. Não, ela foi lá e trouxe, vem cá, vem ver. Vem ver um homem que tem dito tudo o que eu tenho feito. Será isso Cristo? A gente vai adiante e vai entender o seguinte. O texto deixa claro, olha, nós viemos aqui pelo que ela falou, mas agora nós estamos vendo o que o Senhor está falando. E Jesus fica ali 2 dias com eles. 2 dias. Jesus estava falando para os seus discípulos dela. Mas preste atenção. Vocês querem ser de fato meus discípulos? Venham aqui. Olha isso. Como eles foram para lá eu não sei, mas foram. Agora, vejamos aqui o seguinte. Tempo limite. Vejamos aqui o seguinte. Nós temos como responder por esse texto quem eram esses 5 maridos de forma prefigurativa? Nós temos como dizer quem eram esses 5 maridos? Saber de quem eram esses 5 maridos faz alguma diferença? O texto não fala isso. Mas se nós observarmos o texto que eu citei no início, 2 Reis 17, do 24 ao 31, depois o 41, lá ele fala das nações que vão, na realidade, dominar sobre Israel. E Israel vai ser levado cativo. E lá ele fala da Babilônia, Cutá, Avá, Ramate e Serafanim. 5. Esses povos, ao povoarem, eles levaram seus deuses. Eles levaram seus deuses. Dentre eles estavam o primeiro que era na realidade da Babilônia. Eles cultuavam a deusa Diana. E uma das formas, existia um culto sexual que eles prestavam.
E tantos outros deuses. Era Deus da mentira, Deus do... Enfim, por aí vai. E essa mulher, aí é uma prefiguração. E essa mulher, quando ela diz que realmente que quer, quando Jesus fala que os seus discípulos adorarão em espírito e em verdade o seu povo, é como se ele estivesse dizendo mais ou menos assim: você tem certeza que você quer adorar a Deus em espírito e em verdade? Não importa se vai ser aqui, se vai... Veja bem, você vai chegar a uma conclusão que você vai entender que não é aqui. Está errado os judeus, está errado os samaritanos, e está errado eu e você. Não vai ser aqui, vai ser onde você estiver. Porque os meus adoradores, eles irão me adorar em espírito e em verdade. Agora, deixa eu falar uma coisa para você. Isso, supondo, seria uma pergunta. Adorar tem a ver com divórcio espiritual. Aqui nesse texto, Jesus está dizendo para ela: você tem certeza que você quer me adorar? Você tem certeza? Veja bem, ela cultuava a todos esses deuses que passaram por essa região, a essas nações, e esse que agora não tens, que tens, e esse que agora tens não é teu, era o próprio Deus de Israel. Eles também esperavam. Lembra que ela disse assim: há de vir um Messias? Pois é uma prefiguração. Ela servia a todos esses, inclusive o Pentateuco. E é claro que eles distorciam, faziam um monte de besteira. Adorar tem a ver com divórcio espiritual. Basicamente seria o que ele está dizendo para ela: você tem certeza que você quer ser restaurada por mim? Agora eu vou mudar a pergunta. Você tem certeza que você foi restaurado por mim? Então, se você está cultuando-me na sua intimidade, onde quer que você esteja, você está abrindo mão de tudo aquilo que tem a ver com essas nações e que hoje é normal entre nós. Tudo quanto você possa imaginar. E aqui está em culto a sensualidade, a sexualidade, a mentira, a inveja. Tudo que você possa imaginar, essas 5 nações elas praticavam. Feitiçaria, crendice, pensamento positivo e por aí vai. Basicamente o que ele está dizendo é: você precisa se divorciar de tudo isso para poder entender que eu sou. Lembra que é isso que ele cita? Eu sou o que falo contigo. Ela entendeu. E se nós pudéssemos fazer uma tradução disso aqui, seria basicamente o seguinte: Senhor, eu entendi o que eu fazia, e sei que aquilo para mim era certo, porque fui ensinado assim. A rivalidade que há entre nossos povos, ela foi arraigada no meu e no coração do meu povo. Mas eu estou entendendo, pela claridade que o Senhor está trazendo à minha mente e ao meu coração, que não é assim. E eu estou sentindo alegria no meu coração tão grande, que eu quero saltar de alegria e dizer para eles: venham cá, venham que eu encontrei um homem aqui que disse tudo que eu tinha feito. Será que não é esse o Cristo? O resultado disso é que muitos se converteram em Samaria. E o que é que isso tem a ver conosco? Tudo. A prefiguração dos apóstolos, dos discípulos ali de Jesus, somos nós. Somos eu e você. Se nós, que fomos restaurados por Jesus, estamos no conforto da nossa fé, vivendo uma vida cômoda, e não estamos provocando as portas do inferno com a nossa fé, a título de ser perseguido porque nós somos cristãos, pela qualidade de fé que temos exercido na sociedade, tem algo errado. Atos capítulo 9, versículo 15 e 16, Jesus aparece a
a um discípulo, a um servo dele, Ananias, se não me engano. E ele diz, Ananias bota resistência. No versículo 15 ele diz, olha, faz o seguinte, vai lá porque eu vou mostrar a ele o que importa sofrer pelo meu nome. Vai lá. E nós sabemos quem foi Paulo. E nós sabemos o que é que Paulo precisou viver para poder honrar a fé dele em Jesus. Nós sabemos que a maior luta dele foi entre os seus no início. Nós sabemos disso. Que restauração é essa que Jesus Cristo fez na minha vida, se ela não provoca essa indignação, se ela não provoca essa alegria, se eu estou me conformando com o mundo e dizendo que tudo não tem nada a ver? Olha, pode até não ter nada a ver, mas tem um detalhe: o cara que não conhece Jesus, ele não vai medir com a mesma régua que você. Ele não vai. Você pode até fazer alguma coisa que de fato, biblicamente, não tem nenhuma implicação. Só tem um detalhe, amigo: o descrente não sabe disso. O descrente, ele não sabe disso. Então, na hora que você está consciente que não tem nada a ver, você fazer qualquer coisa que na realidade não implique na tua fé, nem na tua conduta, mas se isso é feito em sociedade, entre pessoas que não conhecem Jesus, ele não vai dizer assim, mas isso aí não tem nada a ver. Não, ele é crente. Não, ele vai dizer, ele vai entender, ele vai pesar, ele vai medir que quem está fazendo aquela coisa que de fato não tem nada a ver, não é crente. E qual é a primeira coisa que ele faz? Fulano não está fazendo? Por que você não faz também? Natural. Nós precisamos ter qualidade de vida diante do Senhor, nessa sociedade que tenta nos engolir dizendo que nós estamos errados. Nós precisamos. E essa mulher dá essa grande lição para nós. Ela não consegue ficar com alegria de ser convertida, de ser restaurada no Senhor só para ela, porque é bom demais para ficar só com um. Quarta-feira nós tivemos um tempo e a gente pensando sobre qual a diferença, o que diferencia um do outro. A gente pôde observar que o sacrifício de Jesus na cruz, ele tem algumas implicações muito interessantes. E a gente pôde perceber que o que vai diferenciar um dos outros, o entendimento é que só o que o coração crê e a boca confessa é o que nos separa uns dos outros diante de Deus. Só o que a nossa boca, só o que o nosso coração crê e a nossa boca confessa é o que nos separa um dos outros, é o que vai nos separar. É por isso que nós precisamos tomar conta um dos outros. Nós precisamos assumir o compromisso, é com Deus, não é com o irmão. Senhor, eu não preciso que você me diga que você está passando dificuldade. No dia de oração eu já peguei, pronto, olha, Senhor, abençoa o Jonas, Senhor Deus, abençoa o irmão Guilherme, Senhor Deus. Nós precisamos nos importar um com os outros de tal forma que as pessoas, as sociedades, elas possam ver Jesus Cristo nas nossas vidas e dizer, gente, esse povo é alegre, esse povo é diferente. Nós precisamos exalar essa alegria, nós precisamos exalar esse privilégio. Eu não estou falando coisa de avivalista, eu nem gosto desse negócio. Não, eu estou falando coisa de Deus, eu estou falando coisa de Bíblia. Eu estou falando que a minha vida em Cristo, ela não é só minha, e ela não é só do descrente, ela é principalmente dos crentes. Eu não faço a menor ideia, Conceição, o que é que você vive na sua vida. Erro meu. Eu não estou falando de fofoca, eu teria que estar lá na vida dela bisbilhotando para saber o que é que ela tinha ou deixava de ter. Não, eu estou dizendo de poder viver, se preocupar, ligar, nos preocuparmos uns com os outros. Nós temos vários casais recém-casados. Esses irmãos precisam de orientação. Oremos por eles.
Nós temos irmãos da área da saúde, vamos orar por eles. Deus espera que nós façamos isso. Eu acredito que Nicodemo se converteu. Sinceramente, eu não quero entrar no processo aqui, na discussão de qual é a intensidade da conversa dessa mulher. Eu só sei de uma coisa: muitos creram por causa dela, porque ela foi falar do que acontecera com ela. Meu desejo é que Deus nos ajude a crescermos de tal forma e que possamos exalar esse perfume do Senhor a todos os cantos, a começar entre nós. Nós precisamos adquirir e desenvolver o comportamento de, quando nos encontrarmos, nos alegrarmos de tal forma que isso seja visível para quem quer que nos veja. E eu preciso não somente, independente de estar falando ou não, ou estar em contato ou não, mas eu preciso levar João Paulo em oração. Concorde ou não eu com ele em alguma coisa. E nós somos assim: se não concorda, a gente não ora. Não. Só irmão aí, não. Eu preciso orar. Eu preciso me preocupar. Deve fazer parte da minha agenda. Eu preciso me preocupar. Está aqui uma mãe. O marido está morando distante. Eu não converso com você, mas eu oro por você, porque eu sei que não é fácil criar 2 filhos, marido distante, e ela aqui administra tudo, vai para lá, vai para cá, e administrar tudo isso não é fácil. Só Deus sabe quais são as lutas. Vamos orar, vamos chegar junto. É isso. Vamos começar quebrando esse paradigma. Vamos nos importar. Nós temos alguns irmãos que trabalham embarcados. Suas famílias ficam aqui. Claro que eles têm parentes que olham, que obras. Mas se existe uma coisa que deixa a crente extremamente feliz, satisfeito, realizado, é ver o povo de Deus se importar com ele a tal ponto de ter prazer em servi-lo. Isso é o maior alimento para a autoestima. A gente não vai ter problema com isso, se a gente atentar para o que Deus tem para nossas vidas. Que Deus abençoe, queridos. Deus possa nos dar condições de poder praticar a sua palavra. E vamos encerrar esse tempo. Depois o irmão vai fazer vai encerrar com a ministração da Santa Ceia, que é rápido também. E hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Do lugarzinho onde você está mesmo, do lugar onde você está. Olha para trás aí. Veja aí, tem pessoas que você não tem muito contato. Vamos orar por elas. Vamos orar por elas. Ora pela irmã Jerusa. Irmão Jerusa e suas filhas. Sarinha vai entrar na faculdade logo. Vamos orar por ela. João Paulo está vindo agora do campo, passou 10 anos. Você sabe o que é isso? Você sabe qual é a transição de uma família mudar de... Eu estou me mudando para Fortaleza, eu estou tentando ficar doido. E aí o camarada está vindo de Pesqueira para cá, esposa, 2 filhos. Meu Deus, começar tudo de novo. Isso deixa o nosso coração aflito. Marquinho tem um irmão que precisa muito das nossas orações. Conversa com ele. Conversa. Vai ser uma bênção. Investe um tempo, conversa com ele. Ednei tem um trabalho com um dependente químico. Conversa com ele. Vê os exemplos que ele fala de pessoas que chegam lá arruinadas. Vai lá. Jonas está precisando em Deus resolver algumas questões. Conversa com ele para saber o que é. Vai. Só assim a gente vai poder saber e viver a dor um do outro. E por aí vai. Muitos e tantos outros. Vamos orar? Eu vou dar um tempo para que vocês não orem por vocês. Eu sei que vocês não vão saber o nome de todos. Lembra do Amarilson? Lembra? Todo mundo gosta do Amarilson, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe o que ele está passando? Se sabe, vamos orar por ele. Passa o olho. E se não lembrar, não souber o nome de todo mundo, nem de ninguém, Deus, eu não sei a dificuldade de ninguém aqui. Sinceramente eu não sei.
Mas eu quero pedir em nome de Jesus, Senhor, vamos fazer isso? Eu vou dar um tempo para os irmãos orarem e vou interromper em seguida pelo privilégio que temos como teu povo, a liberdade de lê-la e poder aplicá-la em nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pelos desafios que o Senhor tem deixado nas Sagradas Escrituras, mas acima de tudo, muito obrigado pelo privilégio de poder enxergar, Senhor Deus. Agora a nossa oração é que o Senhor nos ajude a praticar, Senhor Deus, nos ajuda a exercer, Senhor Deus. Senhor, o teu povo está aqui maravilhado com a tua palavra, certo do que o teu trabalho na vida deles não terminou quando eles se converteram. Muito pelo contrário, começou. E eles desejam demais, Senhor, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. O teu povo clama para crescimento, Senhor Deus. O teu povo clama por obediência, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a te obedecer. Nos ajuda, Senhor Deus, a glorificar o Senhor em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor. Nós queremos louvar o teu nome, Senhor Deus, com a qualidade de vida que queremos ter uns com os outros, Senhor Deus. Sem querela, Senhor Deus, sem mimimi, sem muito moído, sem muita coisa, Senhor Deus. Simplesmente obedecendo e louvando ao Senhor, conforme as Sagradas Escrituras nos orienta. E que o nosso cerne, a nossa direção, seja o teu Espírito e a tua palavra, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, pelas novas direções que o Senhor está dando ao teu povo. Muito obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de vivermos uma nova realidade. Abençoa o nosso pastor, Senhor Deus. Dá a ele capacidade, sabedoria, Senhor Deus, e coragem, Senhor. Nos ajuda, Senhor Deus, a crescermos como igreja do Senhor. Queremos clamar ao Senhor por este bairro, Senhor Deus. Nos dá intrepidez, Senhor Deus, coragem e ousadia de falar de Jesus para muita gente que mora nesse bairro, que não tem esperança de vida. Mas a nossa oração é que o Senhor nos inquiete, ao ponto de que nós possamos ficar inquietos a levar a palavra de salvação a todos aqueles que nós encontrarmos, Senhor Deus, no dia a dia, e principalmente aqui nesse bairro, Senhor Deus. Senhor, muitas são as atividades que estamos criando, com o objetivo de crescermos na tua graça, mas principalmente, Senhor Deus, de pregar o teu evangelho àquele que não te conhece ainda. Senhor, abençoa cada projeto desse, Senhor Deus. Abençoa, Senhor Deus. Nos inquieta a orarmos, Senhor Deus, por isso. Nos inquieta, Senhor Deus, a orarmos uns pelos outros, Senhor Deus. Nos inquieta, Senhor Deus, nos incomoda, Senhor Deus, a nos importarmos ao ponto de perdermos o sono. Nos importarmos com os nossos irmãos, Senhor Deus. Que possamos nos importar ao ponto de ser a bênção que ela precisa para a vida dela no momento que ela esteja precisando, Senhor Deus. Nos ajuda, Senhor Deus, a termos sensibilidade a ouvir a tua voz e podermos ser resposta de oração na vida do teu povo. Essa é a nossa oração, Senhor Deus. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos.